Henrique Salvatierra, um milionário viúvo de 44 anos, era conhecido por sua discrição e por criar sozinho seus trigêmeos de 8 anos, Lara, Léo e Lucas. Depois da morte súbita de sua esposa, ele havia enterrado dentro de si qualquer esperança de voltar a amar. Porém, após 3 anos de luto, conheceu Elisa, uma jovem elegante, aparentemente doce, educada e sempre muito preocupada com a família dele. Aos olhos de todos, era a noiva perfeita. Mas Henrique carregava um medo silencioso. E se Elisa tratasse bem as crianças apenas na frente dele? E se, quando estivesse sozinha com os trigêmeos, fosse outra pessoa? Esse pensamento perseguia dia e noite. Os 3 irmãos adoravam conversar e brincar. Mas sempre que Henrique perguntava sobre Elisa, as respostas eram vagas demais. Ela é legal. Ela não fala muito. Ela só mexe no celular, diziam. Nada muito concreto, nada que confirmasse ou negasse sua preocupação. Certo dia, uma informação inquietou mais do que o normal. A governanta contou que Elisa tinha pedido para ficar sozinha com as crianças em algumas tardes, para criar vínculo. Henrique, apesar de desconfortável, não quis demonstrar desconfiança. Apenas concordou. Mas desde então sua mente ficou atormentada. E se ele estivesse sendo enganado de novo? E se estivesse prestes a colocar seus filhos nas mãos erradas? Tomado pela insegurança, ele criou um plano sigiloso, um plano arriscado, mas necessário. Decidiu se ausentar por 2 dias, alegando uma viagem urgente de negócios. Porém, a verdade era outra. Ele ficaria escondido perto o suficiente para ver como Elisa tratava seus filhos quando pensava que estava completamente sozinha. Não queria vigiar por ciúmes, e sim por proteção. Os trigêmeos eram tudo o que restava de sua primeira esposa. Eram sua vida, seu eixo, seu mundo inteiro. Qualquer pessoa que entrasse para aquela família precisava amá-los de verdade, não por interesse. Henrique se hospedou discretamente em um pequeno hotel que ficava a apenas 4 quarteirões da mansão. Antes de sair, deu instruções detalhadas à equipe da casa para agir normalmente com Elisa. Sua ideia era simples: observar sem ser visto. Durante a primeira tarde de teste, ele saiu do hotel e se posicionou dentro de seu carro, estacionado estrategicamente atrás de árvores altas, exatamente em frente ao portão lateral da residência. De lá, ele via a entrada da cozinha, uma das portas mais usadas pelas crianças. Cada risada, cada grito, cada gesto capturado à distância parecia carregar um significado oculto. Mas nada aconteceu naquele dia. Nada suspeito, nada estranho. Elisa brincou com as crianças no jardim por alguns minutos, mas depois passou a maior parte do tempo no celular, sentada na sombra, enquanto Lara, Léo e Lucas corriam pelo gramado sozinhos. Não era algo terrível, claro, mas também não era o comportamento de alguém que se dizia tão apaixonado pela ideia de ser mãe deles. Henrique adormeceu naquela noite com o peito apertado, sem saber se estava sendo paranoico demais ou se estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo para sempre. No dia seguinte, Henrique acordou antes do amanhecer, determinado a continuar sua observação silenciosa. Ele colocou um boné, óculos escuros e roupa simples, tentando parecer o mais anônimo possível. Antes de seguir para o carro, decidiu tomar um café no pequeno restaurante em frente ao hotel. Ali, exatamente ali, o destino colocaria diante dele uma pessoa que mudaria o rumo daquela história. Uma jovem garçonete, de sorriso sincero e olhar cansado, aproximou-se para anotar o pedido. "Bom dia, senhor." "O de sempre?" perguntou, mesmo sem conhecê-lo, mas com aquela intuição típica de quem lê pessoas apenas pelo semblante. Henrique sorriu pela primeira vez em semanas. "Café puro, por favor." A garçonete, que se chamava Júlia, tinha uma gentileza natural, daquelas que não se aprende, nasce com a pessoa. Quando ele recebeu a xícara quente, tomou um gole e percebeu que estava mais nervoso do que imaginava. Júlia reparou. "Parece preocupado.
comentou sem pretensão. Henrique ficou surpreso com a observação, mas não revelou nada. Coisas de trabalho. A garçonete, porém, não pareceu convencida, mas também não insistiu. Apenas ofereceu um sorriso compreensivo e voltou ao balcão. Quando saiu dali, voltou à vigilância silenciosa em frente à mansão. Esperava finalmente ter respostas. E teve, mas não da forma que imaginava. Pouco depois do almoço, viu Elisa sair pela porta lateral, segurando uma das crianças pelo braço. Não era um puxão forte o suficiente para machucar, mas era ríspido, impaciente, impessoal. Henrique prendeu a respiração. A distância não permitia ouvir o que ela dizia, mas os gestos eram claros. Elisa não parecia brava. Parecia exausta, irritada, como que aguentava os triguêmes apenas por obrigação. Após alguns minutos, ela soltou a criança e voltou para dentro, deixando os três sozinhos na área externa. O coração de Henrique doeu. Não era nada extremamente grave, mas era exatamente aquilo que ele temia. Elisa só mostrava dedicação quando ele estava presente. Sem ele, era fria, indiferente, distante. No fim da tarde, Henrique retornou ao café, devastado e sem saber o que fazer. Sentou-se na mesma mesa, pedindo o mesmo café. Júlia, a garçonete, aproximou-se, antes mesmo de colocar a xícara, disse suavemente: "Seja o que for, às vezes a gente precisa ver a verdade para decidir o caminho." Henrique levantou os olhos para ela, surpreso. Como ela sempre parecia adivinhar o que ele sentia. Aquele segundo encontro, simples e inesperado, seria apenas o começo. Henrique ainda não sabia, mas aquela garçonete, tão humilde e tão humana, veria algo que ninguém mais veria. Algo que mudaria definitivamente o destino dele, de seus trigêmeos, e revelaria a verdadeira face de Elisa. Na terceira manhã de seu plano secreto, Henrique acordou com a mente pesada e o coração inquieto. A imagem de Elisa segurando o braço de seu filho de forma impaciente não saía de sua cabeça. Ele tentou racionalizar. Talvez ela estivesse apenas num dia ruim. Mas algo dentro dele insistia em não ignorar o sinal. Após se arrumar, voltou ao pequeno café. Júlia o cumprimentou com um sorriso discreto, mas percebeu na hora que ele não estava bem. "O café hoje está por minha conta", disse ela, colocando a xícara à sua frente. Henrique murmurou um obrigado, tocado por aquele gesto simples, mas sincero. Era estranho como aquela garçonete conseguia transmitir mais carinho em um minuto do que Elisa demonstrara em meses. Depois do café, ele voltou à mansão. Estacionado no mesmo ponto estratégico, observou a casa com atenção. Às 10 horas, a governanta saiu com sacos de lixo. Atrás dela, de forma inesperada, escutou-se um grito. Não muito alto, mas agudo o suficiente para sobressair. Era Lara, a trigêmea mais sensível. Henrique se inclinou no banco e apertou os olhos. Pela porta lateral surgiu Elisa segurando a menina pelos ombros, falando de forma dura, acelerada. A menina chorava. Henrique sentiu o sangue gelar. Aquele não era um dia ruim. Aquilo era comportamento, e comportamento que não podia ser ignorado. A cena acabou rápido, mas deixou marcas profundas. Elisa, após falar ou discutir com Lara, soltou a menina e saiu mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Os dois meninos apareceram logo em seguida, abraçando a irmã. Henrique apertou o volante com força. Era a primeira vez que via uma das crianças chorando por causa dela. E a primeira vez em que desejou, com toda a alma, ter estado ali dentro para defendê-los. Mas era justamente esse o propósito da vigilância: descobrir a verdade antes de tomar qualquer decisão definitiva. À tarde, algo ainda mais significativo aconteceu. A governanta saiu para resolver assuntos externos, deixando Elisa completamente sozinha com os trigêmeos. Henrique observou a movimentação com o coração disparado.
Em cerca de 10 minutos, Elisa levou as crianças para dentro, fechou a porta. Silêncio total. Nenhuma risada, nenhum barulho. Trigêmeos nunca ficam em silêncio absoluto. Henrique ficou inquieto. Algo estava errado. E foi nesse momento que, do nada, alguém bateu no vidro do carro. Ele quase pulou de susto. Era Júlia. Senhor, desculpe incomodar, disse ela, ofegante. Mas a governanta passou pelo café agora há pouco e comentou que você estava por perto. Ela parecia preocupada. Disse que não te viu entrar na mansão desde ontem. Henrique arregalou os olhos. Júlia continuou. Não sei o que está acontecendo, mas, se o senhor quer mesmo saber como aquela mulher trata seus filhos, acho que deveria entrar. Eu ouvi algumas coisas da governanta. Coisas que talvez expliquem muita coisa. O mundo de Henrique parou. Pela primeira vez, alguém além dele demonstrava preocupação verdadeira pelos trigêmeos, e era justamente alguém de fora. Começava ali a virada que mudaria tudo. O coração de Henrique deu um salto. Ele olhou para Júlia com surpresa, medo e esperança misturados. — O que você ouviu? Perguntou, com a voz baixa e urgente. Júlia respirou fundo, como quem pensa se deve ou não falar algo delicado. A governanta comentou que Elisa anda reclamando muito das crianças. Diz que elas são trabalho demais, que você não percebe como elas atrapalham e que ela merecia uma vida mais fácil, ponto. Henrique sentiu o estômago revirar. Era como receber um soco no peito. Então Elisa dizia essas coisas pelas costas. Júlia percebeu sua reação e colocou uma mão suave em seu braço. Eu não queria me meter, mas parecia importante você saber. Tomado pela necessidade de confirmar tudo, Henrique saiu imediatamente do carro. Ele caminhou até o portão lateral da mansão, mas parou antes de entrar. Respirou fundo, tentando controlar a raiva. A última coisa que queria era explodir impulsivamente. Antes de decidir se entraria ou não, ouviu vozes vindas da cozinha. Se aproximou mais. A porta estava entreaberta. E então, pela primeira vez, ele ouviu claramente a verdadeira voz de Elisa quando acreditava estar sozinha com seus filhos. Sentem-se aí, quietos. Eu preciso de paz pelo menos 1 hora. Vocês não percebem que são demais? 3 de uma vez. Meu Deus, que castigo! Aquelas palavras atingiram Henrique como lâminas. Ele não precisava ver nada mais. Não havia como explicar aquilo, justificar ou relativizar. O que ele tinha acabado de ouvir era cruel, era frio, e era exatamente o tipo de comportamento que ele temia que Elisa fosse capaz de ter. As crianças estavam sentadas no chão, cabisbaixas, claramente acostumadas àquela versão oculta da futura madrasta. Henrique fechou os olhos e respirou fundo, sentindo uma angústia profunda apertar seu peito. Era como se estivesse revivendo o luto da esposa, agora misturado com a dor de perceber que quase colocou seus filhos em perigo emocional. Ele recuou, saiu silenciosamente e voltou para o carro. Júlia estava ali, esperando, preocupada. Não perguntou nada, apenas olhou para ele, e isso bastou. Eu ouvi, disse Henrique, com a voz embargada. E agora sei quem ela é. Júlia se aproximou um pouco mais. Sei que não me conhece bem, mas estou aqui se precisar. Não é fácil cuidar de criança sozinho. Aquela frase atravessou Henrique como um raio de humanidade. Ninguém, desde a morte de sua esposa, havia dito algo tão simples e tão verdadeiro. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que não estava completamente só. Naquela noite, de volta ao hotel, Henrique tomou a decisão que vinha evitando desde o início do plano. Ele terminaria o noivado, mas faria isso de forma digna, sem brigas, sem humilhações, sem escândalos. Seus filhos vinham em primeiro lugar, sempre. O que ele ainda não sabia era que Elisa, ao perceber que estava perdendo tudo o que desejava, tomaria uma atitude inesperada, e que seria justamente Júlia, a garçonete, quem veria o que ninguém mais viu,
e salvaria o futuro daquela família. Henrique voltou à mansão no dia seguinte, desta vez pela porta da frente e sem mais esconderijos. A casa estava silenciosa, quase tensa, como se pressentisse que estava prestes a acontecer. Os trigêmeos, que geralmente corriam pela sala na manhã cedo, estavam sentados no sofá, tímidos. Elisa descia a escada quando o viu entrar. Seu sorriso foi automático, quase ensaiado. Amor, que surpresa! Pensei que só voltaria amanhã. Henrique respirou fundo, já decidido. Precisamos conversar. Elisa parou no último degrau, tensa por dentro, mas tentando manter a postura. Claro, meu bem, respondeu, descendo lentamente, como quem tenta manter o controle da situação. Henrique pediu para conversarem no escritório. Assim que a porta se fechou, ele foi direto ao ponto. Elisa, o noivado acabou. Ela empalideceu, mas não falou nada de imediato. Apenas abriu um sorriso nervoso, incrédulo. Você está brincando, não está? Deve ser cansaço dessa viagem. Henrique balançou a cabeça. Eu vi coisas, ouvi coisas, sobre como você trata meus filhos quando pensa que eu não estou por perto. O rosto dela travou e por um segundo sua máscara caiu. Então você estava me espionando, rebateu, com um tom frio. Eu estava protegendo meus filhos, respondeu ele, firme. A resposta pareceu inflamar algo dentro dela. Proteger? Eles são 3 pestinhas mimados. Você não faz ideia do que lidar com eles sozinho, disparou, perdendo completamente o controle que parecia tão natural em público. Henrique sentiu cada palavra como uma facada. Ali estava a verdadeira Elisa, não aquela mulher doce que ele conhecera. Eles são crianças, Elisa, crianças que já perderam a mãe. Eles não precisam de alguém que os diminua, precisam de amor. As próprias palavras de Henrique fizeram seus olhos arderem. A dor de sua esposa se misturava à de quase ter aberto a porta para outra tragédia emocional. Elisa percebeu que perderá tudo: o dinheiro, a vida confortável que imaginou, a posição social. Seu rosto mudou imediatamente. Henrique, me desculpa, eu estava estressada. Eu posso melhorar, posso me esforçar mais. Mas já era tarde. Ele se levantou, abriu a porta e disse calmamente: eu desejo que você encontre o que procura, mas não será aqui. Ao sair, encontrou os trigêmeos abraçados, olhando para ele com medo. Ele ajoelhou, segurou as 3 pequenas mãos e disse: está tudo bem. Ninguém mais vai tratar vocês mal. Lara o abraçou tão forte que ele quase perdeu o equilíbrio. Elisa deixou a casa poucas horas depois, mas não sem antes arquear os olhos em direção às crianças, num olhar frio que jamais sairia da memória de Henrique. Ele sabia que aquele capítulo havia terminado, mas também sabia que precisava reconstruir a confiança dos trigêmeos no mundo adulto. E, inesperadamente, o destino colocaria novamente Júlia em seu caminho, desta vez, na hora certa, no lugar certo, para ver algo que mudaria o rumo de tudo. 2 dias depois, Henrique decidiu levar os trigêmeos para almoçar fora, em um ambiente leve e simples, onde pudessem respirar um pouco. Sem pensar muito, escolheu o pequeno café onde Júlia trabalhava. Quando entraram, Júlia arregalou os olhos e sorriu largo ao ver as crianças. Então estes são os famosos trigêmeos, brincou. As crianças sorriram tímidas, mas encantadas com a simpatia dela. Henrique apresentou cada um. Júlia se ajoelhou na altura deles e disse: vocês têm os olhos mais brilhantes que já vi. Era um elogio simples, mas real, algo que Elisa nunca dissera. Durante o almoço, Júlia observou discretamente como os trigêmeos se comportavam e como Henrique os tratava com carinho e paciência. Percebeu que ele não era apenas um homem rico. Era um pai dedicado, exausto, mas amoroso. Quando trouxe as sobremesas, notou algo estranho do lado de fora. Uma mulher parada na calçada,
vestindo óculos escuros, olhando fixamente para a mesa onde Henrique e os trigêmeos estavam. Júlia congelou por um instante. Era Elisa. Ela reconheceu imediatamente a postura, o cabelo, o jeito de virar o rosto. Antes se pudesse decidir se avisaria Henrique, Elisa entrou abruptamente no café. Veio direto à mesa, ignorando clientes e funcionários. Henrique, precisamos conversar agora, disse com um tom baixo, mas ameaçador. Os trigêmeos se encolheram. Júlia, instintivamente, deu um passo à frente. Senhora, por favor, aqui é um ambiente familiar. Elisa lançou um olhar irônico. E quem é você para se meter? Uma garçonete. Aquelas palavras cortaram o ar. Henrique levantou-se imediatamente. Não fale com ela assim. Foi a primeira vez que Júlia presenciou a firmeza indignada dele. Elisa tentou se justificar, mas sua voz saiu amarga, descontrolada. Você vai jogar tudo fora por causa de 3 crianças mimadas, uma garota qualquer. Todos no café silenciaram. E foi então que, sem querer, Elisa falou demais. Eu aguentei aqueles 3 pelos seus milhões. Henrique, pelos milhões. Você acha que eu queria ser babá de trigêmeos? As palavras ecoaram como um trovão. Júlia levou a mão à boca. Henrique fechou os olhos, como se aquilo confirmasse cada dor que já sentirá. Os trigêmeos começaram a chorar. Foi nesse momento que Júlia se aproximou das crianças e se ajoelhou, abraçando-as como se fossem seus. Vocês não fizeram nada de errado, sussurrou, enquanto acariciava seus cabelos. Henrique viu aquela cena. Por um instante, sentiu sua alma respirar de novo. Elisa, percebendo que perderá o controle total, saiu furiosa, batendo a porta do café. O silêncio que ficou era pesado, mas também libertador. Júlia olhou para Henrique com ternura e disse: Vocês merecem alguém que os ame de verdade. Ele não respondeu. Apenas sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que ainda havia esperança no mundo. Depois do incidente no café, Henrique decidiu que não levaria mais os trigêmeos para casa naquele dia. Eles ainda estavam abalados, especialmente Lara, que soluçava baixinho enquanto segurava a mão de Júlia, como se já confiasse nela há anos. Júlia pediu licença aos seus colegas. Com a autorização do gerente, tirou o restante do dia para acompanhar os 4 até o parque mais próximo. Lá, sob a sombra de árvores antigas e entre o canto suave dos pássaros, as crianças finalmente se acalmaram. Henrique observava tudo à distância, o jeito como Júlia falava com paciência, o carinho que tinha ao arrumar o lacinho do cabelo de Lara, a brincadeira que inventou para fazer Léo rir e o modo como deixava Lucas mostrar seu desenho com entusiasmo. Era tudo tão natural, tão genuíno, que o coração dele apertou de um jeito diferente. Ele não estava acostumado a ver alguém se dedicar aos seus filhos com tamanha espontaneidade. Após algumas horas, enquanto as crianças corriam pelo gramado, Júlia se sentou ao lado de Henrique no banco do parque. — Você está bem? Perguntou ela, com aquele tom suave que parecia abraçar por dentro. Henrique respirou fundo antes de responder. Sim, ou tentando estar. Ele contou, pela primeira vez, tudo o que havia vivido desde a morte da esposa, o luto, o medo de escolher errado novamente, o receio constante de não ser suficiente para os trigêmeos. Júlia ouviu cada palavra sem interromper, apenas assentindo com compreensão. Quando ele terminou, ela colocou a mão delicadamente sobre a dele. Você não falhou, Henrique. Pelo contrário, você viu a verdade antes que ela pudesse machucar ainda mais seus filhos. E isso é ser pai. Aquela frase o desmontou por dentro. Ele fechou os olhos, sentindo finalmente a culpa se desfazendo pouco a pouco. O sol já começava a baixar quando Júlia se levantou para chamar as crianças. Vamos, pequenos, hora de voltar para casa. Mas antes que ela terminasse a frase, Léo a puxou pela blusa e perguntou, com aquele jeitinho tímido mas sincero, Você pode ir com a gente. Júlia se ajoelhou à altura dele.
Posso, se o papai deixar. Henrique sorriu pela primeira vez naquele dia. Acho que seria muito bom para todos. Os olhos dos trigêmeos brilharam de alegria. Caminhando juntos até o estacionamento, Júlia percebeu que aquele momento, tão simples e tão inesperado, estava mudando algo dentro dela também. Sempre gostara de crianças, sempre sonhara em ter uma família um dia, mas jamais imaginou que a vida lhe apresentaria três de uma vez e um pai tão dedicado quanto gentil. Nos dias seguintes, Henrique começou a reorganizar a casa, deixando para trás todos os vestígios do relacionamento com Elisa. A governanta, que sempre desconfiou da noiva, respirou aliviada. Os trigêmeos voltaram a sorrir, mas sempre perguntavam por Júlia. Henrique, percebendo o vínculo especial que estava se formando, a convidou para jantar com eles em uma noite de sexta-feira. Júlia hesitou por um momento. Afinal, era apenas uma garçonete que vivia de forma simples, enquanto ele era um homem muito acima de sua realidade, mas aceitou. O jantar foi leve, sincero, cheio de risadas e histórias. Lucas não desgrudou dela. Lara pediu que ela trançasse seu cabelo e Léo a convidou para ver sua coleção de carrinhos. Henrique observava tudo com uma sensação de paz que não experimentava desde antes da perda de sua esposa. Parágrafo 5. Final. Com o tempo, aquilo que começou como um encontro casual entre um pai desesperado e uma garçonete gentil se transformou em algo profundo e verdadeiro. Júlia não tentou preencher o lugar da mãe. Ela apenas ofereceu carinho, presença e respeito, e isso foi o suficiente para os trigêmeos acolherem como parte essencial de suas vidas. Henrique, por sua vez, descobriu que o amor não acontece quando buscamos perfeição, mas quando encontramos alguém que enxerga nossas feridas e ainda assim escolhe ficar. Meses depois, em um pequeno piquenique no mesmo parque em que tudo começou a mudar, Henrique tomou coragem. Diante dos trigêmeos, ele segurou a mão de Júlia e disse: "Você apareceu na hora mais escura da nossa vida e trouxe luz. Quer caminhar conosco daqui para frente?" Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Ela olhou para as crianças, que a abraçaram sem esperar resposta, como se já soubessem. E então, sorrindo emocionada, respondeu: "Sim, para sempre." E assim, sem luxo, sem promessas grandiosas, mas com amor verdadeiro, aquela família encontrou um recomeço, um novo capítulo construído não pela dor do passado, mas pela esperança sincera do futuro. A história de Henrique, Júlia e os trigêmeos não foi apenas um encontro de caminhos, foi uma prova viva de que, mesmo depois das maiores perdas, o amor encontra meios inesperados de florescer novamente. Nada naquele processo foi simples. Foi um percurso de coragem, dor, descobertas difíceis, escolhas que exigiram força emocional. Mas, acima de tudo, foi um percurso de renovação. Depois que Elisa saiu definitivamente da vida daquela família, a casa parecia respirar de novo. O silêncio que antes era pesado e cheio de tensão transformou-se em tranquilidade. Os risos das crianças ecoavam pelos corredores, e Henrique percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava conseguindo ser simplesmente pai. Sem medo, sem a sombra da dúvida, sem a preocupação constante de estar deixando seus filhos nas mãos erradas. E, silenciosamente, Júlia foi se tornando parte desse novo cenário. Ela não entrou tentando ocupar espaço, nem se forçou a nada. Ela entrou com cuidado, respeito e verdade, três coisas que, muitas vezes, são raras. Seu carinho pelos trigêmeos não era forçado, não era estratégico, não era conveniente. Era natural. Eles sentiam isso, e Henrique também. Foi então que ele percebeu a maior lição de toda aquela crise. O amor verdadeiro nunca precisa ser provado por palavras. Ele se revela nas atitudes. Júlia poderia ter se afastado quando viu a confusão no café. Poderia ter julgado, evitado, ignorado, mas não fez isso. Ela ficou. Ficou porque viu ali uma família machucada que precisava de gentileza. Ficou porque sentiu,
mesmo sem conhecer profundamente que aquelas crianças mereciam alguém que as acolhesse de verdade. Ficou porque tinha um coração bom, simples e sincero. E Henrique entendeu que ninguém aparece em nossas vidas por acaso. Ao longo dos meses, ele começou a perceber como os pequenos detalhes faziam diferença. Júlia lembrava do lanche preferido de cada trigêmeo, sabia qual deles acordava com medo depois de um pesadelo, qual deles precisava de um abraço extra quando os dias eram difíceis. Ela não tentava substituir a mãe deles, e talvez por isso os três a amassem tanto. Júlia honrava a memória da esposa de Henrique, e isso, para ele, tinha um valor incalculável. Certa vez, Henrique perguntou a ela, de forma quase sussurrada, "Por que você se importa tanto com a gente?" E Júlia respondeu com uma simplicidade que ficou gravada na alma dele. "Porque eu sei o que é crescer precisando de alguém e não ter. Eu prometi a mim mesma que, sempre que eu pudesse, seria essa pessoa para outra família." Essas palavras mexeram profundamente com Henrique. Ele percebeu que não era apenas ele quem tinha suas cicatrizes. Júlia também carregava as dela, mas, ao invés de endurecer, o sofrimento a havia transformado em alguém ainda mais generoso. O tempo, com sua calma e sabedoria, foi unindo tudo. O luto foi dando espaço à esperança. A tristeza foi sendo substituída pela construção de algo novo. E a culpa finalmente foi dissolvida pelo simples fato de que, agora, os trigêmeos estavam seguros, amados e felizes. Quando Henrique fez o pedido no parque, simples, sincero, cheio de significado, não estava apenas convidando Júlia para fazer parte de sua vida. Estava convidando-a para fazer parte da cura, para construir junto, para caminhar ao lado com verdade, sem máscaras, sem medo. E Júlia aceitou porque viu em Henrique um homem bom, mesmo com todas suas fragilidades. Viu nos trigêmeos três pequenas almas prontas para amar e serem amadas. E viu no futuro uma chance de, finalmente, pertencer a um lugar onde seu coração seria respeitado. A partir daquele dia, o que antes parecia um capítulo cheio de dor transformou-se em um livro inteiro de novas possibilidades. A casa voltou a ser um lar. As crianças voltaram a dormir tranquilas. Henrique voltou a sonhar. E Júlia, pela primeira vez, sentiu que finalmente tinha encontrado o espaço que a vida sempre lhe negou. Um espaço de afeto. Um espaço de acolhimento. Um espaço onde ela poderia ser ela mesma e ainda assim ser amada. A grande mensagem dessa história é simples, mas poderosa. Às vezes, a vida nos machuca para nos tirar do lugar errado e nos guiar até o certo. E quando isso acontece, percebemos que família é construída de laços, não apenas de sangue. Amor é atitude, não discurso. Esperança pode renascer nos lugares mais improváveis. E ninguém está destinado a caminhar sozinho para sempre. Henrique, Júlia e os trigêmeos aprenderam isso da forma mais inesperada, mas também da forma mais bonita. Porque quando o amor chega com verdade, ele não grita, não exige, não pressiona. Ele cura, ele transforma, ele reconstrói e, principalmente, ele fica.